Drones usados na pulverização agrícola estão cada vez mais populares. Os equipamentos ganham espaço no campo na aplicação de pesticidas e de agentes de controle biológico de pragas. Essas aeronaves remotamente tripuladas estão chamando a atenção dos agricultores, conectados com as novas tecnologias. O uso da tecnologia na agricultura nunca foi tão intenso. Cada vez mais ferramentas são incorporadas ao campo e contribuem para a produção de alimentos mais sustentáveis. O emprego da tecnologia na área rural vai desde o uso do GPS, que dá coordenadas via satélite, até a utilização de aplicativos que monitoram as plantações remotamente, via smartphones, computadores ou tablets. O mais recente salto tecnológico do setor agrícola foi a implantação de drones. Hoje a ajuda vem do céu. É uma tecnologia relativamente recente. Tá? Algo realmente veio a partir de 2006, né, que os drones começaram a se popularizar, ainda estão se popularizando. Então é uma tecnologia relativamente nova e começando a ser incorporada na agricultura e em outros setores. O uso dessas pequenas aeronaves não tripuladas permite monitoramento aéreo, sensoriamento remoto, tem diversas funções. São utilizados para detectar pragas e doenças, falhas de plantio, excesso de irrigação, por exemplo. Ajudam também a localizar quais são as áreas propícias para a semeadura, saber como está o desenvolvimento da lavoura, quais pastos devem ser reformados, localizar e combater desmatamentos, encontrar nascentes de água, descobrir focos de incêndio. E são usados também na pulverização. A nuvem de gafanhotos que se aproximou do sul do Brasil levantou o alerta para a necessidade do uso preciso de defensivos agrícolas no combate aos insetos. Com as medidas de emergência fitossanitárias autorizadas pelo Ministério da Agricultura, a pulverização aérea ganhou visibilidade por meio de aeronaves tripuladas ou de drones. No Vale do Ribeira, região localizada no sul do estado de São Paulo, o cultivo de bananas é a principal atividade econômica. E um meio de controlar as doenças que ameaçam as plantações são os drones. Os equipamentos são capazes de operar em áreas de difícil acesso e onde nem mesmo a aviação agrícola consegue atuar. Com essas imagens, o produtor é capaz de inspecionar grandes áreas às vezes de difícil acesso. O produtor pode compor essas imagens em mapas, ao invés de você, por exemplo, depender de uma imagem de satélite, que às vezes pode estar sombreada por uma nuvem e você perde o dado daquele dia. Com os VANTs você consegue ter uma resolução muito maior, uma resolução de às vezes 1 pixel por centímetro ou menos do que isso, então imagens de altíssima resolução. Você está voando abaixo das nuvens, então você sempre consegue uma captação uma boa captação de imagens. Além disso, os gastos com insumos são reduzidos em até 80% com o uso de drones na pulverização. Os drones de pulverização são operados por controle remoto com o equipamento convencional e também por sinal de GPS, a partir de um plano de voo pré-estabelecido. É um trabalho que você tem que ter uma verificação minuciosa da área, porque qualquer obstáculo, por mais que o drone possa ter diversos radares, qualquer obstáculo é passível de derrubar o drone. Então você sempre vai fazer primeiro uma análise de risco, que é uma análise superficial da área, para depois iniciar um mapeamento. Esse mapeamento também muita gente acredita que vai ser um mapeamento facilitado com outro drone que vai fazer fotos aéreas e fazer o mapeamento. Muito pelo contrário. Como você quer ter um mapeamento seguro, esse mapeamento tem que ser um mapeamento a pé. Você fazendo ponto a ponto da área para ter a certeza de cada obstáculo que a área possa ter. Uma vez feito o mapeamento, né, ele já entra para o seu banco de mapas e teoricamente você poderia chegar na área e voar. Toda vez então você tem já o mapa do cliente, você pode chegar e voar. Porém, imagina num período desse que a gente está tendo agora de grandes ventos, grandes tempestades estão tendo, isso daí pode alterar a mata ciliar. Faz com que os galhos avancem até 2, 3 metros a mais. E isso já é passível também de derrubar um drone. Apesar de muito eficientes, os drones ainda não substituem a aviação agrícola, indicada para grandes áreas de plantio.
Eles não têm autonomia ou capacidade. Enquanto um Vante é capaz de transportar 10 litros de produto, o avião leva quase 2.000 litros. Ele tem uma cobertura excelente, né? Ele é muito mais... os componentes eletrônicos tornam ele preciso, comparado ao avião, comparado ao Chirão e até mesmo ao helicóptero. A prática foi aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil em maio de 2017 e tem como benefícios a otimização de recursos e a aplicação do defensivo no momento certo e local correto. A Embrapa tem uma frota de drones. São diversos modelos utilizados em pesquisas no campo. O uso desses equipamentos começou há mais de 20 anos. Na Embrapa nós iniciamos na década de 1998, na época de 98, próximo, porque nós já tínhamos uma demanda muito grande, a gente já ia para campo com uma torre de filmagem e uma câmera, né, para poder monitorar o crescimento das culturas nas pequenas parcelas de pesquisa da Embrapa. E aí a gente vislumbrou que a área, na verdade, já tinha na área militar tecnologia que pudesse ampliar esses nossos horizontes. Então nós iniciamos aí testando o uso de aeromodelos e depois disso, com o avanço da tecnologia, né, nós estamos hoje aí com uma frota diferenciada para aplicar no campo. Os drones são determinantes em pesquisas no campo. Que o drone veio para ficar e ele é um ajudante muito grande aí para o produtor, porque ele fornece informações ricas aí. É aquela história do produtor, antes ele estava acostumado a olhar pelo lado da sua caminhonete, nos carreadores da fazenda, e ter uma noção, um sentimento de que a produção estava indo bem ou mal. Olhando por cima e vendo com precisão, isso tornou-se uma ferramenta essencial, né? O produtor consegue ver espacialmente aonde tem problema e aonde não tem. Esse já é um caso real, prático de agricultura 4.0, ou seja, é o uso da eletrônica, da informática e da computação auxiliando na tomada de decisão no campo. A tecnologia dos drones é vista como uma grande oportunidade para o empresário, que muitas vezes deixa de atender clientes porque não consegue entrar com um avião em alguns lugares. Os empresários devem respeitar a norma aprovada pela ANAC, que regulamenta peso e altura de voo dos equipamentos. Os drones estão cada vez mais presentes no campo e têm um futuro pela frente. Com certeza, a inteligência a bordo das aeronaves, a tomada de decisão em tempo real já é alguma coisa que a gente já tem trabalhado e que vai se tornar cada vez mais viável aí para a gente. Então, algumas tomadas de decisão que o agricultor fazia por conta dos dados levantados, hoje ele vai poder ter a tomada de decisão feita pelo equipamento de forma automática. Isso deve ser os próximos 5 anos aí, com certeza nós vamos ver o nosso céu cheio de drones autônomos e inteligentes.